Assim diz a palavra de Deus em Naum, capítulo 1, versículo 3. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Aliás, vamos começar do 2. Capítulo 1 de Naum, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Ou seja, a palavra jamais, ou seja, nunca vai inocentar o culpado. Aí você fala assim, e a morte de Cristo? Irmãos, a morte de Cristo, ela inocenta o pecador redimido que reconhece e procura uma mudança de vida, de atitude, de atos e de ações. Então, quando a palavra do Senhor diz que o Senhor jamais, ele inocenta o culpado, o Senhor, ele jamais muda de atitude. Como diz aqui, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais, ou seja, nunca inocenta o culpado. Ou seja, se Deus mudou, então um rei humano está acima dele. Porque um rei, quando lança um decreto, ele não muda. Ele não muda, né? Agora, tem aqueles que reconhecem suas falhas e Deus, ele abençoa quando nós procuramos a redimir e colocar nos pés de Deus os nossos pecados e ser justificado pelo Senhor. Versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho, a tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar e minguar todos os rios. Ou seja, Deus não inocenta o culpado, mas Deus justifica o arrependido. Deus inocenta o arrependido. Porém, as nuvens é a estrada, é o pó dos pés do Senhor. Isso é muito importante nós frisar isso, irmão. Que não adianta eu trazer aqui para você um evangelho da hipergraça. Jesus morreu na cruz e pronto, acabou, tô perdoado, tô livre. Não é assim. Aquele ladrão na cruz, ele foi salvo. Por quê? Porque ele teve um arrependimento. E por que o ladrão da esquerda não foi salvo? Mas muitos não falam do evangelho da hipergraça, que nossos pecados já não é mais considerado por Deus, por causa da morte de Cristo. E por que o ladrão da esquerda não foi salvo, segundo a Bíblia nos mostra, e o da direita foi? Se Jesus justifica o pecado dos homens, como muitas pessoas dizem, não, o ladrão da direita foi salvo porque ele teve um arrependimento. O da esquerda, tudo mostra que não foi salvo, porque não reconheceu os seus pecados para ser redimido na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Jesus falou para o ladrão à direita, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, se arrependa, vamos mudar nossas atitudes para que Deus possa nos perdoar e nos salvar. Que Deus abençoe.